Olá a todos, bem-vindo a Shadows, As Sombras da Verdade. Hoje vamos começar com a série Justiceiros. Mas antes, uma explicação. Um justiceiro é alguém que, ocorrendo um crime, ele toma um sentimento de injustiça em relação às ocorrências. Decide agir à margem da lei, procurando punir os autores do crime. Essa situação aplica-se os termos autojustiça e vigilantismo. Em linguagem popular, designa-se fazer justiça pelas próprias mãos. Os autores de tais atos podem ser civis ou agentes da autoridade, entre outros. E podem estar ligados ou não ligados, de qualquer tipo de maneira, com as vítimas ou até mesmo sendo uma vítima de um criminoso. Acontecimentos desses ocorrem desde a lei de Lynch, nos Estados Unidos, entre os séculos XIX e XX. Nesses casos, foram multidões a incitar essas perseguições. Tal comportamento é considerado reprovável judicialmente e, na visão da sociedade, é considerado também um ato moralmente reprovável. Portanto, considerado um crime como outro qualquer, punível à luz do direito. Não deve ser confundido como autodefesa. Uma transgressão é muito comum nesses casos. E o justiceiro de hoje que vamos falar é Pedrinho o Matador. Pedro Rodrigues Filho, vulgo Pedrinho Matador, nascido em Minas Gerais, Santa Rita do Sapucaí, em 1954. Pedrinho Matador perseguia e matava outros criminosos, descarregando seu instinto assassino naqueles que ele considerava maus. Matou pela primeira vez aos 14 anos e hoje acumula mais de 100 homicídios, incluindo do próprio pai. Sendo que 47 pessoas foram mortas dentro dos presídios por quais ele passou. Ainda não respondeu por todos os crimes, mas já foi condenado a quase 400 anos de prisão, a maior pena privativa de liberdade já aplicada no Brasil. Nasceu numa fazenda em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais, com o crânio ferido, resultado de um chute que o pai dele desferiu na barriga de sua mãe durante uma briga. Conta que teve vontade de matar pela primeira vez aos 13 anos. Numa briga com um primo mais velho, empurrou o rapaz para uma prensa de moer cana e por pouco ele não morreu. Aos 14 anos ele matou o vice-prefeito de Santa Rita do Sapucaí, com tiros de espingarda em frente à prefeitura da cidade, por ter demitido seu pai, um guarda escolar, na época acusado de roubar merenda escolar. Depois matou outro vigia, que supunha ser o verdadeiro ladrão. Refugiou-se em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, onde começou a roubar em bocas de fumo e matar traficantes. Conheceu a viúva de um líder do tráfico, apelidada de Botinha, e foram viver juntos. Assumiu as tarefas do falecido e logo foi obrigado a eliminar alguns rivais, matando 3 de seus comparsas. Morou ali até que Botinha foi executada pela polícia, mas Pedrinho escapou. Não deixou a venda das drogas. Arregimentou soldados e montou o próprio negócio. Em busca de vingança pelo assassinato de sua companheira, matou e torturou várias pessoas, tentando descobrir os verdadeiros responsáveis. O mandante, um antigo rival que havia sido denunciado por sua ex-mulher, recebeu a visita de Pedrinho e 4 amigos durante uma festa de casamento. Deixaram um rastro de 7 mortos e 16 feridos. A essa época, Pedrinho ainda não havia completado 18 anos. Ainda em Mogi, executou o próprio pai numa cadeia da cidade, depois que este matou a sua mãe com 21 golpes de facão. A vingança do filho foi cruel. Além de 22 facadas, arrancou o coração do pai, mastigou uma parte dele e cuspiu, segundo dito no programa de rede nacional. Pedrinho foi preso pela primeira vez em 24 de maio de 1973 e ali viveu toda a idade adulta. Conta-se na polícia que certa vez foi posto em um camburão para ser transportado pela PM junto com outro preso. Ambos estavam algemados. E que quando foram abrir a traseira do carro, o outro preso já estava morto.
Pedrinho, obviamente, assumiu a autoria do crime, justificando que o companheiro era um estuprador. Em 2003, apesar de já condenado a 126 anos de prisão, esteve prestes a ser solto por várias vezes, até porque a justiça brasileira não prevê acima de 3 décadas. Embora um decreto de 1934, assinado pelo então presidente Getúlio Vargas, permitia que psicopatas possam ser mantidos indefinidamente em estabelecimentos psiquiátricos para tratamento. Também por causa dos crimes cometidos dentro dos presídios, que aumentaram sua pena para quase 400 anos, sua permanência na prisão foi prorrogada pela Justiça até 2017. Pedrinho contava com a liberdade para refazer a sua vida ao lado da sua atual namorada, uma ex-presidiária cujo nome não foi revelado. Eles se conheceram, trocaram cartas e depois de cumprir uma pena de 12 anos por furto, ela foi solta e visitou Pedrinho no presídio de Taubaté. Jurado de morte por companheiros da prisão, Pedrinho é um fenômeno de sobrevivência no duro regime carcerário. Dificilmente um encarcerado vive tanto tempo. Matou e feriu dezenas de companheiros para não morrer. Certa vez, atacado por 5 presidiários, matou 3 e afugentou os outros 2. Matou um colega de cela porque roncava demais, e outro porque simplesmente não ia com a cara dele. Um tanto quanto irônico. Para não deixar dúvidas sobre a sua disposição de matar, ele tatuou no braço esquerdo a frase "Mato por prazer", coberta recentemente por outra tatuagem. Pedrinho poderia ser descrito, segundo a psiquiatria, alguém sem nenhum remorso e nenhuma compaixão pelo seu semelhante. Psicopatas não desenvolvem afeto. Há hipóteses que Pedrinho desenvolvia por sua mãe e sua namorada, e que melhor categorizava como sociopata, por querer vingar a causa delas. Psiquiatras que analisaram em 1982 para um laudo pericial escreveram que a maior motivação de sua vida era a afirmação violenta do próprio eu. Diagnosticaram caráter paranoide antissocial. Após permanecer 34 anos na prisão, foi solto no dia 24 de abril de 2007. Informações da inteligência da Força Nacional e Segurança indicavam que ele havia se deslocado para o Nordeste, mas precisamente para Fortaleza, no Ceará. No dia 15 de setembro de 2011, a mídia local catarinense publicou que Pedrinho Matador foi preso em sua casa na zona rural, onde trabalhava como caseiro, em Balneário Camboriú, litoral catarinense. Segundo o telejornal local, ele terá que cumprir a pena por acusações como motim e cárcere privado. Pedrinho Matador foi recapturado em 14 de setembro de 2011, por volta das 11 da manhã, por policiais civis da Divisão de Investigações Criminais. O policial civil que localizou conta: recebi informações anônimas que Pedrinho Matador estaria escondido em um sítio. De posse desta informação, foram efetuadas diligências para localizar com maior precisão o local onde Pedrinho estaria e se realmente era o referido. Confirmada a informação, nos deslocamos até a região e efetuamos a prisão. Segundo a delegada da Divisão de Investigações Criminais, Pedrinho Matador já cumpriu a pena pelos homicídios, mais da metade cometidos dentro da cadeia. Mas foi condenado novamente em agosto do ano regente para a participação de 6 motins e por privação de liberdade de um agente carcerário durante as rebeliões. Além da quantidade de mortes, Pedrinho Matador ganhou notoriedade no país ao prometer matar criminosos como o maníaco do parque, que agia em São Paulo, estrangulando as vítimas. Por causa desta lista de crimes e do comportamento na cadeia, entrou para a lista dos assassinos em série citados pela escritora Iana Kazoy no livro Serial Killers Made in Brasil. A publicação com a história de bandidos como o Vampiro de Niterói e Chico Picadinho. Em breve estaremos falando sobre esses 2 personagens. Segundo as leis penais brasileiras, uma pessoa não deve cumprir mais que 3 décadas de reclusão. O decreto de 1934
assinado pelo então presidente Getúlio Vargas, permite que psicopatas possam ser mantidos indefinidamente em estabelecimentos psiquiátricos para tratamento. Ainda assim, Pedrinho Matador continua preso em razão de novos crimes cometidos dentro da prisão. Então, esse foi o primeiro vídeo da série Justiceiros. No caso de Pedrinho Matador, teve uma história dele que foi muito controversa sobre entre vingar parentes, vingar outras pessoas e apenas fazer mortes aleatórias pelo bel prazer. Se gostaram do vídeo, façam comentários abaixo, cliquem na nossa engrenagem para poder estar acompanhando os nossos vídeos, as novidades. Também vocês podem divulgar nosso canal nas suas redes sociais, podem nos acompanhar na nossa página no Facebook, também no nosso grupo, que você pode indicar novos contos, o que você gostaria de falar, entre outros assuntos. Toda semana temos um conteúdo novo e com ótima qualidade para todos vocês. Então coloquem o canal nos seus favoritos, assim vocês vão receber em primeira mão todos os vídeos que temos disponíveis. Gostaria de fazer um adendo, um agradecimento a um parceiro no Facebook, que é o nosso camarada Dark, da página Lendas e Contos de Terror. Agradecemos a sua colaboração. Acompanhe ele também na rede social Facebook. Agradeço a presença de todos e tenham todos uma ótima vida.